Olá, este é o Conexão. Em 2018, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 70 anos. Somente em 2016, 66 defensores dos direitos humanos foram mortos no país. Recentemente, o assassinato da vereadora Marielle Franco jogou luz sobre a violência contra estas pessoas e suscitou uma série de debates sobre o assunto desde então. Segundo pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 57% da população de grandes cidades brasileiras concordam com a frase: bandido bom é bandido morto. O que você pensa disso? Você concorda? Você discorda? Hoje, o nosso tema é a visão do brasileiro sobre os direitos humanos. E aqui no estúdio estão comigo a Paola Betamio, que é advogada, mestre em políticas públicas em direitos humanos, e Jefferson Nascimento, que é o advogado da organização Conectas. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Muito importante ter a visão de vocês aqui com a gente. Eu gostaria de começar perguntando assim, Paola, por que você acha que o Brasil tem esse alto índice de assassinatos de pessoas que defendem os direitos humanos? Eu acredito que aqui no Brasil falte um pouco de interesse, do Estado em pensar na segurança dessas pessoas que trabalham e estudam direitos humanos. E aí a gente acaba tendo uma vulnerabilidade muito grande em relação à segurança dessas pessoas. Acho que também há um pouco de impunidade, em interesse de pesquisar como essas execuções são feitas, quem são as pessoas, os mandantes dessas execuções. Então acho que isso acaba aumentando a vulnerabilidade das pessoas que hoje trabalham dentro dos direitos humanos. Passa um pouco também pela questão da punição, já que alguns casos demoram a receber uma resposta, saber quem foi que executou essas pessoas. A gente pega o próprio caso da Marielle, A gente está aqui 15 dias lutando para descobrir quem matou a Marielle Franco e até agora a gente não tem nenhum tipo de resposta, nenhum tipo de indício. Então acredito que sim, existe justamente por esse desinteresse do Estado de pensar nessas pessoas, há uma certa impunidade, em relação... E Jefferson, por que você acredita, você consegue entender por que uma população como a do Brasil tem mais da metade acreditando e concordando com essa frase, bandido bom é bandido morto? De onde que vem essa cultura de que os direitos humanos são focados para pessoas que cometem crimes? Eu acho que existe um desconhecimento considerável da população a respeito do tema e acho que isso, de certa maneira, também por conta de informações que são veiculadas, até um pouco o papel da imprensa nesse sentido, limitando um pouco um conceito tão amplo como direitos humanos a determinadas situações. Acho que dá para associar bastante a ideia de direitos humanos com um caractere essencial de democracias. Então, não dá para falar em democracia sem existência de proteção a direitos humanos. Então, quando você faz essa associação, você vê que há uma ampla gama de proteções que estão abrangidas por esse conceito. Então, por exemplo, quando se fala em direito à educação, quem na população hoje é contra que haja educação universal e gratuita para grande parte da população? Quando se fala em direito à saúde, quem é contra que a gente tenha um sistema de saúde adequado que atenda às necessidades da população? Todos esses elementos são parte do conceito de direitos humanos. Então, um debate mais claro a respeito dessa temática deveria levar em consideração também essas outras ideias que estão contidas nessa definição. Falta, então, um conhecimento mais abrangente do que são os direitos humanos, na sua opinião? Sem sombra de dúvida. E assim, existe também uma questão sociológica das pessoas pensarem assim, eu sou uma pessoa que faz o bem, eu não cometo crimes, então os direitos humanos não me atingem, Existe essa questão sociológica também? Já que eu sou bonzinho, eu não tenho nada a ver com essa questão de direitos humanos. Porque é justamente o que o Jefferson está falando, Os direitos humanos, as pessoas acreditam que só está ligado na esfera criminal, Então, a bandido e tal, mas assim, os direitos humanos têm uma gama e uma potencialidade que é muito maior, Então, se a gente for pensar direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, é uma gama muito maior. Então, as pessoas acreditam que os direitos humanos se resume à questão criminal, mas não na verdade não é isso, Então, acho que passa muito pela falta de conhecimento, às vezes, das pessoas. E assim, falando de falta de conhecimento, vamos então adicionar conhecimentos para quem não ainda tem esse conhecimento. A partir do momento que eu cometo um crime, quais os direitos eu perco? Quais direitos são mantidos? Então, quando você comete um crime, não necessariamente significa que você vai ser condenada, Então, quando você comete,
geralmente você vai ter um processo e durante esse processo você tem garantias fundamentais processuais, ou seja, você tem que ter um advogado te assistindo, você tem direito à ampla defesa, ao contraditório. Então existem garantias processuais para que você chegue no final do processo e seja julgado de uma forma justa. Porque, por exemplo, existe a legítima defesa, né? Que no caso vai excluir a ilicitude do crime. Então, se exclui a ilicitude, teoricamente você não é condenado. Então, se você não tem uma defesa que vai arguir que aquilo é legítima defesa, você pode ser condenado de uma forma injusta, né? E ilegal. Então, quando você comete um crime, você tem o direito de receber um auxílio processual para que você seja julgado de forma justa. Então você não perde direitos. Você não perde seu direito de defesa, por exemplo. Mesmo cometendo o pior dos crimes, você tem direito de se defender. Exatamente. E aí entra a questão dos direitos humanos, porque se a gente pensar o que é a liberdade, né, o cerceamento da liberdade, a gente está falando dos maiores direitos que a gente tem, né, de poder andar, de poder estar livre, de poder fazer o que a gente quer. Então, por isso que a gente precisa dessas garantias processuais que estão ligadas aos direitos fundamentais, às garantias processuais, porque é uma coisa muito séria perder a liberdade, né? Não, e outra coisa que eu fico pensando, quantas pessoas são julgadas, né, passam um processo e quantos casos já aconteceram das pessoas serem julgadas de forma incorreta, né? Imagina você ser julgado e condenado por um crime que você não cometeu, né? Então, os direitos humanos estão aí também para poder garantir essa parte, né? Porque existem erros, né? São humanos julgando seres humanos, né? Sem sombra de dúvida. Na origem, inclusive, do conceito de direitos humanos e geralmente o que acaba se associando quando se fala em direitos humanos em direitos de primeira geração, são direitos que foram criados e estabelecidos como defesa do indivíduo contra o Estado, né? São ferramentas para que a população ela se defenda de abusos cometidos pelo Estado. Sim. Então, quando a gente está falando, por exemplo, da situação carcerária do Brasil, a dramática situação carcerária do Brasil, com uma das mais altas populações carcerárias, o que é o cárcere do que um ambiente no qual o Estado ele tem o controle sobre determinados indivíduos. Sim. Então, essa é uma situação, por exemplo, que ela está, enfim, é muito direta a ação do Estado em cima sobre indivíduos. E isso, de certa maneira, está ligado a esse conceito inicial do estabelecimento de direitos humanos. E como você mencionou antes, né, quando a gente pega um país no qual cerca de 40% das pessoas que estão detidas hoje, elas ainda não foram julgadas, elas não têm a sua culpabilidade definida de forma definitiva, então você vê o tamanho da questão que a gente tem. Sim, é um grande problema, né? Agora vamos falar um pouco da questão histórica. Quando que foi que os direitos humanos começaram a ganhar mais visibilidade aqui no Brasil? Paola? Eu acho que o processo de redemocratização pós-ditadura militar é um marco histórico muito importante, né? Porque vão ser esses movimentos, essa militância durante esse período que vai dar um gás para a construção da Constituição, né, de 1988, que inclusive se chama Constituição Cidadã. Então, acho que vai ser o primeiro marco no Brasil, dentro do nosso ordenamento jurídico, que a gente vai falar de direito social, direito político. Então, acho que a gente tem esse período pós-ditadura militar com muito acúmulo sobre o debate de direitos humanos, mas eu acho que a gente também não pode ignorar, né, o acúmulo que já existia desde que o Brasil foi colonizado. Porque se a gente for pensar quem foram os maiores defensores de direitos humanos do país, quando é que eles começaram? Bom, começaram com os indígenas, que pediam a terra deles, que eram de direito. Depois os negros e negras que vieram para o Brasil escravizados, que se organizavam em quilombos por resistência e lutando pela liberdade, que é um dos pilares dos direitos humanos. Então, acredito que, formalmente, a gente tem o período pós-ditadura militar como uma forma orgânica da gente incluir isso dentro da lei, mas em sentido maior, assim, de militância, de luta, a gente pode dizer que ela existe desde que o Brasil foi colonizado. Entendi. Agora, você falou sobre essa questão militar, desse período da história, a gente vai trazer para a conversa o movimento trabalho do Movimento de Justiça e Direitos Humanos. Quem vai contar mais sobre essa iniciativa para nós é o senhor Jair Kirsch. A ONG divulga questões relacionadas aos direitos humanos e há 35 anos premia jornalistas que fizeram reportagens, matérias, documentários sobre o assunto. Olá, senhora Jair, o senhor me escuta bem? Escuto perfeitamente. Muitíssimo boa tarde. Muito obrigada por nos atender. Eu gostaria de começar perguntando para o senhor, justamente nesse momento histórico que a gente citou aqui agora, né? O trabalho de vocês começou depois dessa questão da ditadura? Não, filha.
Não? Quando foi que começou? Conta para nós. Nós, como grupo organizado, é claro que só fomos aparecer publicamente depois da ditadura. Não é? Porque militantes de direitos humanos, sim, mas malucos não. Então, assim, o trabalho do nosso grupo, que não tinha um nome, ele começa logo após o golpe. Por quê? Porque dirigentes políticos, sindicais, estudantis tinham que sair do Brasil. E nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, que temos uma larga fronteira com o Uruguai e com a Argentina. Então, foi o período que começamos a tirar brasileiros do território nacional e levar para o Uruguai e para a Argentina. Isso deve ter sido em qual ano, mais ou menos, senhor Jair? 64. 64 mesmo, né? Logo após o golpe. E depois, ao longo do tempo, é claro que 68, com mais 5, que nós chamamos o golpe dentro do golpe, a repressão recrudesceu. E nós tivemos que, de novo, tirar mais brasileiros e levá-los para agora já menos para o Uruguai, mais para a Argentina. E o Uruguai recebeu um número imenso de brasileiros. As figuras políticas de maior expressão ao tempo foram refugiar-se no Uruguai. O presidente João Goulart, o governador Leonel Brizola, quase todo o ministério de João Goulart foram refugiar-se no Uruguai. Bem, a Argentina, quando refiro, é porque o Escritório para a América Meridional do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados tinha e continua tendo sua sede em Buenos Aires. Portanto, esta organização das Nações Unidas foi com quem nós trabalhamos ao longo dos anos. Depois, com o golpe no Uruguai em 76, junho de 76. Depois, setembro de 76 no Chile. E senhor Jair... 73, estou dizendo. 76 foi na Argentina, desculpe. Sim. Aí Senhor Jair, eu gostaria que tirar uruguaios e trazê-los para o Brasil, tirar do Chile, da Argentina e daqui levá-los para a Europa. Foi um trabalho intenso, né? Eu gostaria de perguntar para o senhor, infelizmente a gente não consegue contar a história completa, mas eu gostaria agora de perguntar ao senhor e pedir para o senhor explicar para a gente como é que ficou essa questão do prêmio, né? Quando que vocês começaram a premiar os jornalistas que contavam essas histórias parecidas com essas que o senhor já está narrando para a gente? Vou falar sobre o prêmio, mas antes eu preciso, se você me permite, é claro, chamar a atenção. Eu estava escutando a intervenção dos dois ilustres participantes do programa. Essa questão que nós vivemos no Brasil, de um ataque permanente aos direitos humanos, ela não vem após a ditadura. Ela é um produto da ditadura, porque quem enfrentou a ditadura foram aquelas pessoas que defendiam os direitos humanos. E a ditadura teve, sim, todo um trabalho que se chama guerra psicológica para acusar os defensores de direitos humanos de defensores de bandidos. E isto ficou. E isto é fruto da ditadura. Sim. O que nós vivemos até hoje. Entendo. Bem, a questão do Prêmio de Direitos Humanos de Jornalismo, ela tem a ver singelamente com o seguinte. Ele começa em 84, estamos chegando ao fim da ditadura, não havia mais AI-5. Aí nós podemos entender que nas redações estava acontecendo um fenômeno que hoje é generalizado no Brasil, a juvenilização das redações. Então, jovens jornalistas recém-saídos das suas universidades e que não conheciam o tema mais profundamente. E aí criamos o prêmio, que é um reconhecimento ao trabalho do jornalista. O jornalista tem uma função social de altíssima relevância. E a instituição do prêmio foi para reconhecer o trabalho realizado e incentivar os jornalistas na denúncia às violações aos direitos humanos e também um trabalho de criação de uma consciência nacional do que são os direitos humanos, para que este equívoco existente
e que flui no Brasil, de que direitos humanos só cuida de bandido, acabe desaparecendo e uma consciência correta não é, tenha maior vigência. Esta foi a ideia, não é? É um prêmio que não tem absolutamente dinheiro. O vencedor ganha, os primeiros lugares ganham um troféu, geralmente muito bonito, não é? A gente está mostrando aqui na tela a imagem do troféu. Pois é, então veja assim, e esse troféu é obra de um artista plástico uruguaio, refugiado e que recebeu o nosso apoio. Nesse período das ditaduras, refugiamos mais de 2.000 pessoas. Muito bacana. E esse artista plástico, chama-se Mário Claveira, foi um dos que teve que buscar refúgio e recebeu o nosso apoio. Hoje ele faz com muito carinho, a cada ano, esses troféus. Muito legal. Senhor Jair, eu gostaria muito de continuar conversando com o senhor, é muito interessante, né? A gente estava, enquanto o senhor falava, a gente aqui, eu via o pessoal concordando com o que o senhor disse, o que o senhor dizia, principalmente sobre essa tradição, né? Que acabou ficando e acabou ficando culturalmente, né? Foi muito importante o seu posicionamento aqui para nós. Muito obrigada pela sua participação, viu? Disponha. Quando quiser saber mais sobre isso, eu estou perto de completar 80 anos. Então, é a questão aquela, o diabo sabe muito mais por ser velho do que por ser diabo. Outras ordens. Falou, seu Jair, muito obrigada. A gente espera conversar com o senhor novamente, viu? Tá certo. Muito legal esse posicionamento, né, de alguém que viveu, né, e assim, é muito importante mesmo a gente conseguir escutar e até essa iniciativa dele, né, de premiar, né, porque muitos jornalistas trabalham como defensores também, né, denunciando essa questão, né. Eu gostaria que a gente entrasse agora nessa parte final da nossa conversa, falando sobre a questão da impunidade. Vocês acreditam que muitas pessoas veem os direitos humanos como uma forma assim de deixar impune alguns crimes, justamente porque a pessoa tem um desejo de ver uma vingança ser feita? Eu acho que essa visão ela existe, mas mais uma vez acho que ela parte de uma concepção que é talvez incompleta, né? Considerando que grande parte, né, dos crimes, inclusive, eles não são investigados, né? Então, acho que existem algumas estatísticas que apontam que menos de 10% dos homicídios, eles são efetivamente investigados. A gente vê que até o direito, de certa maneira, da vida de algumas pessoas que perecem por conta, né, de uma situação, o Estado, geralmente, ele não tem a capacidade, não tem tido a capacidade de dar uma resposta dentro do prazo... Para as famílias, exatamente. Né? Então, isso, de certa maneira, também é direitos humanos, né? Você ter uma resposta judicial, uma situação, isso geralmente também é incluído dentro do conceito de direitos humanos. Então, essa é uma outra forma de ver essa situação que geralmente não aparece muito, né, nos debates a respeito do assunto. E você acha também, Paola, que talvez seja difícil para algumas pessoas entenderem os direitos humanos, uma vez que elas mesmas não têm acesso a alguns direitos? Sim. Quando você pensa na população pobre, na população mais carente, ela não está tendo acesso a alguns direitos. E às vezes é difícil para essa pessoa entender direitos humanos, né? Eu acho que com certeza. Se a gente for pegar o caso da educação aqui no Brasil, como é que a gente pode falar sobre direitos humanos e falar sobre educação com um projeto que visa privatizar universidades públicas, como a gente tem no caso da UERJ. Então, assim, é muito difícil também a gente tentar dialogar sobre direitos humanos se não há um interesse do Estado também de ter políticas públicas de inclusão ou de melhoria de vida, né? De botar pelo menos o mínimo existencial para as pessoas viverem. Então, a gente fala de direitos humanos, as pessoas não entendem realmente porque tem uma ausência do Estado, né, perante a maior parte da nossa população, que majoritariamente é pobre, que majoritariamente é negra, e por conta disso realmente fica uma lacuna. Peraí, vocês estão falando de direitos humanos, mas eu não tenho nem onde morar. Meus direitos humanos. Os meus direitos, exato. Sim, mas assim, entendi. É isso. Os direitos humanos vão incluir tudo isso, inclusive o direito à moradia. Mas essa pessoa não tem. Como é que você debate com ela? Né? É uma questão muito educacional, né? E também de resolução da nossa sociedade. Você trabalha no Conectas, a gente vai mostrar o site do Conectas daqui a pouco já na tela. Qual que é a principal dificuldade que a pessoa que é defensora de direitos humanos enfrenta hoje em dia aqui no Brasil? É a questão de uma justiça talvez que não trabalhe, como você disse, né? Só 10% dos casos são realmente investigados? É a questão da violência? Qual que é a principal dificuldade? Falando no contexto da realidade hoje, o trabalho com direitos humanos, como eu mencionei anteriormente, né? A questão de proteção de direitos humanos está intimamente ligada com caracteres da democracia.
quando a democracia ela está em um momento de crise ou de risco, a primeira forma o primeiro ataque que acontece é justamente na proteção de direitos humanos e talvez de forma mais intensa e fazendo uma vinculação com os números que foram mostrados, uma ameaça em quem defende direitos humanos. Então, risco à democracia causa fragilidade na proteção de direitos humanos e ameaça de vida, muitas vezes, em quem defende e atua com proteção de direitos humanos. Então, infelizmente, hoje o cenário que a gente tem vivenciado é esse cenário de ataque a direitos, ataques legislativos vários por parte dos governos federal, estadual e vários estados. Quando você diz ataques legislativos, são alterações em leis? O que são esses ataques legislativos? Remoção de proteções constitucionais a respeito. Então, medidas como redução da maioridade penal, que são em debate, a liberação do porte de armas, tem várias medidas nesse sentido. Redução do território indígena, quilombola. Redução do território indígena, quilombola, áreas de proteção ambiental, redução, flexibilização do conceito de trabalho escravo, redução de orçamento de combate a trabalho escravo. Todas essas medidas são medidas que a gente tem visto nos últimos anos e afetam diretamente a proteção de direitos e quem defende esses direitos também. E assim, a gente falou, agora chegamos realmente à reta final da nossa conversa, a gente falou sobre, muitas pessoas ainda não entendem o que são os direitos humanos. Qual que é a sua opinião? Como que a gente faz para conscientizar e explicar o que são direitos humanos? Para toda uma população, né? Pelo menos 57% aí são o público-alvo, né? Eu acho que é muito importante que o estudo dos direitos humanos seja incluído, inclusive, dentro de uma grade curricular escolar. Então, assim, as crianças, os adolescentes, eles têm que, desde novos, terem acesso a isso. Eu acho que é importante ter audiência pública, espaços de debate, produzir campanhas que dialoguem, né, com os direitos humanos. Então, eu acho que, assim, existe uma capacidade muito grande da gente produzir esse conhecimento que a gente já tem através de campanhas, e principalmente, para mim, acho que o mais importante é pensar na grade curricular escolar e colocar isso para adolescentes e crianças e universitários, para eles terem acesso, né? Porque eu acho que isso já é um caminho, né? E aí seria uma forma também de fazer com que a próxima geração ensine também a geração antiga, né? Porque acontece muito o que as crianças aprendem na escola acaba que elas ensinam também para os pais, né? E os pais foram esses que responderam essa questão, né? É importante, então, a nossa educação pensar nesse ponto, né? Principalmente nessa época desse ano, que é um ano eleitoral, né? O que você acha disso? Sem sombra de dúvida. Eu só adicionaria um elemento também que acho que é importante e eu acho que fazendo uma ligação com a execução da vereadora Marielle, acho que é importante também jogar luzes em quem trabalha e defende direitos humanos, porque às vezes a gente fala, existe uma certa demonização do conceito de direitos humanos, mas as pessoas não sabem quem é que trabalha com isso, quem são as pessoas. Então elas vão conhecer as histórias, por exemplo, da vereadora Marielle, legal, agora entendi. A história, por exemplo, da senhora Débora Silva, que teve o filho assassinado em 2006 em São Paulo e fundou um movimento de mães de filhos assassinados pela polícia no estado de São Paulo. A história da senhora Antônia, que foi desalojada por conta da construção da usina de Belo Monte e fundou um movimento de populações tradicionais que foram removidas das suas locais. Essas ações humanizariam quem defende os direitos humanos, as pessoas vão conhecer essas histórias. Entendo. Essas pessoas também trabalham com direitos humanos. Isso, porque tem outras pessoas. Inclusive, aqui no Rio, a gente tem a experiência das mães de Manguinhos, a gente tem a experiência das mães da chacina da Candelária. Então, essas pessoas também trabalham com direitos humanos. Não necessariamente, às vezes, têm uma formação acadêmica ou qualquer coisa, mas são tão atuantes na área de direitos humanos como qualquer pessoa, né? Então, acho que é importante, sim, talvez pensar em algo parecido com o que a Comissão da Verdade fez, da história, né? Pensar numa plataforma para explicar e falar dessas pessoas. E atualmente existe a internet que facilita muito as coisas, né? Sim, então, assim, realmente essas campanhas poderiam levar todo mundo para a internet para poder ter acesso a essas informações. A gente deixou algumas sugestões aqui, né? Eu acho que ficou legal, acho que foi bacana bater esse papo com vocês. Muito obrigada. E foi legal também ouvir pessoas que trabalham diretamente com os direitos humanos. A gente está falando de humanizar essas pessoas aqui, ó. Estamos vendo 2, mas existem muitos mais aqui no Brasil, né? E agradeço muito a participação de vocês aqui com a gente, viu? Obrigada. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia, viu? Se você quiser rever esta e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um abraço e até a próxima.